E aí pessoal, beleza? Como que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um tema sobre a história no canal Tretas na História. Essa semana trago para vocês uma série de 4 vídeos para falarmos sobre o início do século XX e as reformas urbanas. A revolta da vacina, a revolta da chibata, as greves operárias, a revolta do Forte de Copacabana. Esses temas estarão em nossos estudos. Dividiremos dessa forma para que fique melhor o entendimento sobre o processo de urbanização do início do século XX. Temos aí algumas tretas fantásticas até. Esse primeiro vídeo que nós estudaremos, a revolta da vacina, traz uma treta muito louca ali. De um lado, a sociedade tentando quebrar a ordem estabelecida, do outro lado, o governo sendo representado ali na figura do Oswaldo Cruz, tentando medidas sanitaristas e tal, e de repente um outro movimento começa a surgir dentro desse processo contraditório que foi a revolta da vacina, o nosso primeiro tema de estudo. Portanto, sejam bem-vindos a mais um tema, mais uma treta da história no canal Tretas na História. Solta a vinheta, produção! Represento o Clio e a história, aqui é muita treta, pra aguentar tem que ser forte. Represento o Clio e a história, aqui é muita treta, pra aguentar tem que ser forte. Represento o Clio e a história, aqui é muita treta, pra aguentar tem que ser forte. Represento o Clio e a história, aqui é muita treta, pra aguentar tem que ser forte. Primeiramente, para entendermos o processo da revolta da vacina, nós temos que fazer aquelas 3 perguntinhas básicas: onde, quando e porquê. Tá? Você, aluno do ensino médio, do ensino fundamental, quando se estudar história, sempre tenham em mente essas 3 perguntinhas: quando, onde e porquê. Então vamos lá. Primeira, quando? No início do século XX, mais especificamente ali entre os anos de 1903 e 1904, com a culminância em 1904. Então, quando? Certo? Onde? Na cidade do Rio de Janeiro, capital federal da República, né? Do início do século XX. Então, esse é o local. E por quê? Nós temos um processo contraditório ali, que os motivos vão trazer para a gente a sensação de que foi uma revolta popular extremamente organizada e política e voltada às questões sociais. Tem um historiador brasileiro que ele trata que essa revolta da vacina ela teve um caráter também praticamente moral, da invasão do corpo, essas questões. É o José Murilo de Carvalho. Então nós temos aí como, quando, onde e porquê. Então nós temos, nesse porquê nós temos um ponto contraditório aí, porque algumas correntes historiográficas trataram o acontecimento como uma vertente social, política, até econômica, por conta das condições do Rio de Janeiro, dos cortiços, ali no início do século XX. No entanto, o José Murilo de Carvalho vai trazer essa percepção também que tinha uma disputa moral ali pela invasão do corpo. A ideia da propriedade que eu tenho em relação ao meu corpo. E o Estado tentando tomar, então, posse, dizendo que a propriedade do corpo seria dele quando institui a vacina obrigatória. Mas vamos lá para os fatos. Extra, extra, extra! Capture seu rato e ganhe 100 réis. Extra, extra, extra. Capture seu rato e ganhe 100 réis. População. Isso não é brincadeira, não. Em 1903, quando Oswaldo Cruz ele começa a fazer parte da política sanitarista do Rio de Janeiro, o índice de contaminação por várias doenças vai acabar trazendo problemas políticos também. Dentre essas doenças que nós temos ali, temos que ressaltar a peste bubônica,
que era a doença causada pela pulga do rato, a varíola e também a febre amarela. E nesse momento, um dos primeiros desafios de Oswaldo Cruz foi tentar erradicar a peste bubônica. Logo de início, assim, ele não consegue erradicar a peste bubônica, mas ele vai diminuir radicalmente o processo de contaminação. E essas são as características, esse é o momento ali do século XX, do início do século XX na cidade do Rio de Janeiro. Mas antes nós temos que contextualizar. Em 1902, Rodrigues Alves, o então presidente do país, que representava a elite cafeeira do estado de São Paulo, quando nós analisamos, por exemplo, a República Velha, lá de 1889 até 1930, vocês já devem ter estudado isso, até por conta da evolução histórica dos temas que nós estamos tratando. Existia-se a política café com leite. O Rodrigues Alves representava a elite cafeeira. A política café com leite era aquele sistema de revezamento político, onde um representante de Minas Gerais, outro representante do estado de São Paulo se revezavam no poder durante esse período, as elites econômicas dos dois estados. Nesse momento, então, o Rodrigues Alves ele é um representante da cafeicultura paulista, dos cafeicultores, dos barões do café ali. E o Rodrigues Alves ele foi eleito com a missão de tentar reorganizar questões de saúde pública, as questões políticas e sociais que envolviam ali a capital federal. Então, a grande missão do Rodrigues Alves, assim, o grande projeto que ele encampou no século XX, lá em 1902, quando ele foi eleito, foi justamente tentar transformar essa capital federal. O Oswaldo Cruz, ele vai ter um papel fundamental nesse momento, porque ele vai fazer parte desse projeto político de higienização. E a revolta da vacina, que é o nosso tema aqui, ela vai trazer sérias consequências ali por disputas políticas, disputas de mando dentro desse processo político, dentro do governo de Rodrigues Alves. A ideia de se ter o Oswaldo Cruz como o líder dessa campanha sanitarista no Brasil, ela também perpassa o objetivo de Rodrigues Alves, quando ele assume a presidência com esse projeto político, vinculado à ideia do sanitarismo. Outro elemento também muito importante para que possamos lembrar é que nesse momento que Oswaldo Cruz ele assume ali a linha de frente para o combate a essas doenças, ele vai ter o apoio, dos institutos de pesquisa e também o Pereira Passos, que era o prefeito da cidade da capital federal, né, da cidade do Rio de Janeiro, ele vai tentar trazer aspectos europeus para a cidade do Rio de Janeiro. Meus queridos, nós estamos falando da Belle Époque, aquele estilo de vida marcadamente pelo desenvolvimento industrial do final do século XIX, o consumo de bens industrializados, o consumo da modernidade. Então o Pereira Passos, nesse sentido, ele vai tentar seguir essa linha da Belle Époque, que vai terminar ali, eu estou falando, para a gente contextualizar, eu estou falando ali do final do século XIX, e a Belle Époque ela vai culminar lá na Primeira Guerra Mundial, 1914. Então é um período aí de mais de 30 anos. Mais de 30 anos? Mais de 30 anos aproximadamente, né? O período da Belle Époque. O Pereira Passos, como o movimento, né? A moda, nós temos uma tendência muito interessante de seguir a moda. Pereira Passos vai seguir a moda, não só na parte estética, mas nas questões sanitaristas, nas questões sociais, e resolve então atuar juntamente com Oswaldo Cruz nesse processo de higienização. O Oswaldo Cruz vai tomar algumas medidas, medidas impopulares. A desinfecção das moradias, a ideia, né, começa-se uma campanha muito forte em relação à vacinação obrigatória, e eles vão se deparar com uma série de problemas porque as campanhas contrárias começavam a ganhar um volume muito grande nesse momento,
e, sobretudo, por conta de outras questões, que aí eu já estou falando de questões políticas. Eu estou falando de outros grupos também se aproveitando desse momento. E é uma questão essencial para que possamos entender esse início do século XX, é que o caráter da vacinação, quando a gente analisa lá a obra do José Murilo de Carvalho, historiador brasileiro, nós vamos perceber o seguinte, que essa questão moral, que é muito presente dentro das religiões judaico-cristãs, elas vão trazer então à tona a ideia de que as pessoas, sem conhecer a ciência, sem dar uma credibilidade para a ciência, optavam então por correr o risco de vida ou de morte. Justamente por quê? Porque descreditavam a ciência. Não sei, hein? Parece que tem algo aí. Será? Não é? Bom, pensem vocês. E nesse sentido, a questão moral ela foi muito presente, ela foi muito forte, porque a população desconhecia o processo de imunização por meio da vacina. Eles morreram de medo, a população simplesmente pensava que o vírus que iria ser colocado dentro dos seus corpos iria matá-los. Olha a percepção. Então, é uma descrença muito grande aí na ciência, mesmo que num momento em que esse processo já estava consolidado, estava praticamente consolidado o processo de vacinação. E Oswaldo Cruz, que era um médico, sanitarista, cientista, possuía uma bagagem gigantesca em relação a esse procedimento, mas foi descreditado. A população, em 1904, então, ela se revolta como um todo por conta das invasões às casas, né? Os agentes, os antigos agentes de saúde e tal, que nós chamamos hoje, eles invadiam as casas, tentavam vacinar à força, higienizavam, tentavam uma série de artimanhas ali para tentar cumprir a missão proposta por Oswaldo Cruz. Obviamente que eu estou falando de uma sociedade se formando ali no século XX, com diferentes crenças, diferentes projetos políticos, e nesse momento os florianistas e os positivistas vão tentar então seguir nesse curso do movimento e tentar pautar alguns outros objetivos, que era a retomada de um golpe de Estado, que era a retomada do poder. Certo? Então, olha os objetivos se misturando e, de certa forma, trazendo outras características, então, a revolta da vacina. Então, de 1904, esse momento da história, esse momento tão conturbado da história, vai trazer algumas consequências, né? Os mortos, foram mais de 30 mortos, os feridos, mais de 100 feridos, pessoas foram deportadas para o estado do Acre, uma espécie de punição, né, prisão, enfim, foram mandadas ali para os confins do país. Tendo em mente que, de certa forma, esse movimento ele acabou gerando uma complexidade muito grande no início do século XX. Eu estou falando do processo de urbanização da cidade do Rio de Janeiro, a capital federal, isso em 1904. Tá? Os outros temas que nós vamos estudar, então nós vamos fazendo meio que uma linha do tempo aí, para ficar um pouquinho mais fácil, ficar um pouquinho melhor de entender esse contexto tão complexo da história do Brasil. Mas, preste atenção, esse é o primeiro tema que nós vamos estudar de uma série de 4 vídeos. Portanto, eu aguardo vocês nos próximos vídeos. Tá? Um abraço e... é muita treta! Represento o Clio e a história. Aqui é muita treta, pra aguentar tem que ser forte. Represento o Clio e a história. Aqui é muita treta, pra aguentar tem que ser forte. Represento o Clio e a história. Aqui é muita treta, pra aguentar tem que ser forte. Represento o Clio e a história. Aqui é muita treta, pra aguentar tem que ser forte.